Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Após a tomada de posse do atual governo liderado por Luís Montenegro, os dois focos principais, iniciais, a onda que se vai surfar nos próximos meses já está definida: combate à corrupção e o problema da saúde em Portugal. Mas a verdade é que o combate à corrupção é algo que já há muito tempo tem sido falado, sendo que uma entrevista muito pouco divulgada do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, quando disse que a corrupção em Portugal já não é uma percepção, mas é sim um facto. Começou a despelotar todo o tipo de alarmes que já há muito tempo que andavam a soar aos nossos ouvidos. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar e hoje vamos falar de corrupção. Para falar de corrupção é nosso convidado, o professor Paulo de Moraes. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco mais uma vez. E claro, esta pergunta é bastante genérica, generalista e não parte do princípio que o professor esteja dentro da cabeça do atual Primeiro-Ministro. É inteligente escolher o combate à corrupção como uma das primeiras medidas políticas deste novo governo? De facto inteligente. Desde logo, Luís Montenegro, ao falar do combate à corrupção, quer na tomada de posse, quer na primeira reunião do Conselho de Ministros, ao trazer esse assunto para a agenda, tirou desde logo uma grande vantagem política. É que foi tirar das bocas de André Ventura a palavra corrupção, porque de facto André Ventura não se calava com esse assunto, e desde que Luís Montenegro tomou a dianteira nessa matéria, em termos parlamentares e políticos, pelo menos deixou de dar esse trunfo ao Chega. E, portanto, politicamente foi uma grande jogada. Mas há aspectos bem mais importantes do que esta questão conjuntural da luta entre o Chega e o PSD, claro, que é o problema da corrupção. Eu recordo, e é particularmente importante recordá-lo, em abril de 2024, 50 anos depois de 25 de abril, que quando em 25 de abril de 1974 se dá a Revolução, que é conduzida pelo movimento das Forças Armadas, o movimento dos capitães, o programa do MFA tinha apresentado, naquele mesmo dia, tinha um conjunto de medidas de médio prazo, longo prazo, de curto prazo e imediatas. E nas medidas imediatas, ali na jota das medidas imediatas, era levar a cabo um combate eficaz contra a corrupção. Ou seja, a corrupção já era um problema que vinha do anterior regime, aliás, já era um problema crónico na sociedade portuguesa, mas os capitães de Abril sinalizaram o combate à corrupção como uma das necessidades deste novo regime. Ora, o que acontece é que, envolvidos 50 anos, não só não houve um combate imediato à corrupção em 74, como muito menos eficaz, como pior, o regime estruturou-se por forma a favorecer a corrupção. E quem o diz, não sou só eu, são muitas mais pessoas da sociedade portuguesa, mas mais importante que tudo é que as organizações internacionais que estão permanentemente a monitorizar os países em termos de transparência, dizem-nos que Portugal tem tido uma performance muito negativa nessa matéria. Bastará lembrar-nos que os últimos números que temos, em termos de indicadores de transparência, o chamado Índice de Percepção da Corrupção Internacional, coloca Portugal em 34º lugar em termos mundiais, o que obviamente não é mau se pensarmos no panorama mundial, se incluirmos a América Latina, a África, etc., mas se pensarmos no nosso espaço civilizacional, que é a Europa, estamos muito mal colocados. Estamos em 34º em termos de transparência, o que quer dizer que regredimos muito na medida em que em 2000 estávamos em 23º. Ou seja, Portugal não só está na cauda da Europa em termos de corrupção, como é dos países que a nível mundial mais se deteriorou nessa matéria. E quando nós dizemos que se deteriorou, pensamos, então como é que isto foi possível? Se todos os que nos veem e ouvem puxarem um pouco pela memória, lembrar-se-ão da corrupção
no Euro 2004, na Expo 98, na compra de submarinos, na Ponte Vasco da Gama, nas parcerias privadas, na banca, no BES, que é o maior de todos, no BPN, no BPP, no BANIF, enfim, obviamente que todos estes casos de corrupção contribuem naturalmente para que a sociedade se degrade e depois, naturalmente, quem observa em termos internacionais estas matérias percebe que Portugal se degradou muito, infelizmente, em termos de corrupção e ao fazer uma retrospectiva do que são os 50 anos desta nossa revolução, deste pós-revolução, deste nosso regime democrático, uma das áreas em que mais falhamos foi efetivamente, não a única, infelizmente, foi efetivamente ao nível da corrupção. É evidente que muitas das outras áreas em que o país falha também decorrem do facto de que os recursos que deviam ser canalizados para o desenvolvimento, para a qualidade de vida, ficam, digamos, nas mãos da corrupção e, obviamente, depois falta recursos para tudo o resto. Professor, mas existindo algumas medidas que podem ser tomadas no imediato, que naquele mesmo momento disponibilizam recursos financeiros que podem ser alocados a outros ministérios ou aos ministérios que realmente necessitarem. Uma das coisas que eu me recordo do professor dizer aqui é que o Estado, o orçamento do Estado tem uma espécie de saco azul onde fica seguro um dinheiro que é para as coisas más que o Estado vai gerindo. E não sei se isso não será também corrupção. É, absolutamente. Nós, nos últimos 10 anos, todos os orçamentos de Estado têm apresentado despesas extraordinárias, que em termos de orçamento chamam de despesas excepcionais, é o nome técnico, da ordem dos 10, 11, 12 mil milhões de euros, que é cerca de 10% do orçamento. Em 2024, ano em que estamos aqui a conversar, o orçamento que está em curso, em exercício, bateu todos os recordes de despesa. 123 mil milhões. Desses 123 mil milhões, 11 mil milhões, cerca de 10%, é em despesas excepcionais. E as despesas excepcionais são o quê? Houve algum tremor de terra, houve alguma catástrofe, aí faria sentido haver despesas excepcionais, um ano em cada 10. Mas aqui não. Na última década foi 10 anos em cada 10. Portanto, foi todos os anos. E todas essas despesas excepcionais são fundamentalmente para empréstimos de médio e longo prazo. Estes empréstimos de médio e longo prazo são para grandes investimentos na ferrovia, nas estradas, nas autoestradas, nada disso. O principal devedor, neste momento, ao Estado português, é uma entidade que se chama Parvalorem, que é um bad bank, um mau banco, se posso traduzir assim, que é o cemitério dos ativos tóxicos do BPN, do BANIF, da Caixa, ou seja, no fundo, são tudo crédito mal parado, decorrente de maus empréstimos ou de prejuízos que o Estado assumiu em termos de corrupção, nomeadamente no Banco Espírito Santo, no BPN, etc. E, portanto, estes empréstimos feitos à Parvalorem têm crescido anualmente. Só em 2023 cresceram 1.000 milhões de euros. Ou seja, os portugueses estão a pagar o seu IVA, o IMI, o IRC, o IRS, etc., para pagar a corrupção do BPN que teve lugar no início do século e até antes. Ou seja, os portugueses, através destas despesas excepcionais, estão a pagar corrupção que foi feita no passado recente, no presente e eventualmente até no futuro. E isto não pode ser. Bom, isto é a primeira grande fatia de despesas excepcionais, é empréstimos de médio e longo prazo, que é para pagar, na maioria dos casos de corrupção. E a segunda componente tem a ver com aumentos de capital, ninguém sabe bem aonde, que habitualmente é empresas públicas ou fundações ou entidades que são geridas por bois incompetentes e naturalmente dão prejuízo. Porque é evidente que, com uma lógica de enxamear a administração pública de bois, normalmente o PS, o PSD, que são os partidos que têm estado no governo, são, digamos, indivíduos que não têm competência para gestão, depois geram permanentemente prejuízos e todos os anos gasta-se para tapar esses buracos da ordem dos 2, 3 mil milhões de euros, que é mais do que dá para sustentar todos os tribunais do país, para as pessoas terem um pouco de noção de que é que nós estamos a falar. E, portanto, as despesas excepcionais teriam, pura e simplesmente, acabar.
Aliás, a Frente Cívica, que presido, fez exatamente um conjunto de contactos com os dois potenciais candidatos a primeiro-ministros. Tivemos, aliás, uma conversa com o atual primeiro-ministro sobre essa matéria. As despesas excepcionais têm que acabar, ponto final. Repare, se acabassem com as despesas excepcionais, daria em última análise até para nem haver IRC, porque as despesas excepcionais valem tanto como todo o IRC cobrado durante um ano. Em última análise, um primeiro-ministro podia tomar esta decisão, que é, não há mais despesas excepcionais e acaba o IRC, bom, ou as medidas que bem entendesse, tomar, gastar mais dinheiro Mas estamos na saúde. nesta ordem de grandeza, professor. E as pessoas não sabem. E o mais curioso é como é que há debates sobre o Orçamento de Estado de meses no Parlamento e ninguém denuncia isto. Portanto, claramente isto tinha que acontecer. Era uma das primeiras medidas de saúde financeira, social e política do país, era acabar com as despesas excepcionais, que não, vamos ser também sérios, não se pode acabar com elas na totalidade, mas as despesas excepcionais devem ser da ordem de 1 ou 2% do Orçamento de Estado e nunca 10%. Porque, obviamente, que quem gera um orçamento desta dimensão tem que ter alguma margem. Aliás, há muitos ministérios que não têm 10%. A maioria. Acima das despesas excepcionais, nós só encontramos o Ministério da Saúde e, aproximadamente um pouco acima, o Ministério da Educação. Ou seja, o terceiro grande ministério é o Ministério do Saco Azul. Portanto, o terceiro grande ministério... Que ninguém nomeia, mas que está lá, não é? Exatamente. Isto é completamente inadmissível. Isto era mais ou menos como se numa família decidissem comprar um carro em cada ano. E depois é evidente que não havia lugar para pagar a eletricidade, para pagar a casa, para pagar coisa nenhuma. Uma família de classe média ou média baixa que se lembre de comprar um carro por ano, é evidente que depois vai ter problemas de outras despesas. E em Portugal nós temos uma carga fiscal elevadíssima, porque estas despesas excepcionais de facto consomem uma parte significativa do orçamento. Isto deveria ter que acabar, mas é evidente que depois há outro tipo de medidas também que alimentam a corrupção e que deveriam ser tomadas de imediato, como seja, por exemplo, acabar de uma vez por todas com esse crime económico que são as parcerias privadas rodoviárias, em que os portugueses ainda hoje e ao fim de muitos anos estão a pagar taxas internas de rentabilidade aos privados de ordem dos 14%, 15%, 16%, 17%, bom, já sem falar depois, obviamente, de questões mais óbvias, até para toda a gente, que é começar a cobrar o IMI nos aeroportos, começar a cobrar o IMI nas barragens, porque é completamente imoral com qualquer cidadão que tenha um T2 ou um T3 pague IMI todos os anos, ao mesmo tempo que a ANA, que gera os aeroportos do país, não paga IMI nem na parte dominial, que tem a ver com a pista, com os acessos, etc., nem sequer nos equipamentos comerciais que existem nos aeroportos. Pior ainda, creio que a situação do aeroporto Cristiano Ronaldo no Funchal ainda é pior do que isso. Ou seja, esse nem sequer está registado, portanto é um aeroporto que não existe. Eu nem sei como é que foi possível fazer um contrato de concessão a uma empresa privada de uma entidade que nem sequer tem um registro cadastral. Estamos na Madeira. O bailinho da Madeira recente mostrou que se calhar... Mas a nível de aeroportos é tudo igual. A ANA é um Estado dentro do Estado, não é? Que consegue um regime fiscal completamente único. No aeroporto do Porto, a ANA não paga IMI porque há... como é que se diz, benefícios fiscais subjetivos, é assim que está escrito na legislação que lhes dá benefícios fiscais subjetivos, que é uma entidade que até, sob o ponto de vista académico, não existe, não sei em que faculdade de economia ou direito. Chamar os caça-fantasmas, lembra-se daquele filme da década de 80, para encontrar esta entidade subjetiva. Portanto, eu acho que todas estas medidas deviam ser tomadas de imediato, e voltando à ideia de Luís Montenegro de trazer o debate público para a área da corrupção, ou a corrupção para a área do debate público, para o debate político, isso saúda-se, mas em Portugal nós já não precisamos de mais legislação. Aliás, a maioria dos relatórios das entidades internacionais, um bem recente do GRECO, o Grupo de Estados contra a Corrupção, diz exatamente que Portugal produziu legislação nessa matéria, tem entidades nessa matéria, só que nada funciona. Eu dou-lhe só dois pequenos exemplos, que é a entidade da transparência, cujo objetivo é centralizar as declarações de rendimentos e património dos políticos e titulares de cargos públicos, foi criada em 2019.
2019. Qual é o objetivo dessa entidade? Era funcionar por forma que quem tem cargos políticos apresenta uma declaração de rendimentos e depois vá sendo monitorizado ao longo do tempo, conforme é eleito, sai, volta a entrar, e ao longo dos anos se veja qual é a evolução do seu rendimento, do seu património, para ver se efetivamente os políticos não estão, desculpa a expressão, a meter a mão no prato e, portanto, essa entidade existe, em teoria, para garantir o controle da evolução do património e rendimento dos políticos. Acontece que foi criada em 2019, até hoje nunca funcionou. Estamos a falar em abril de 2024 e até hoje o que essa entidade tem apenas é uma plataforma eletrónica onde a partir de agora, ao fim de 4 anos, os políticos vão poder fazer as suas declarações de rendimentos. Mas dou-lhe outro exemplo. Em 2021 foi publicada a legislação, já com o governo de António Costa, de Estratégia Nacional Anticorrupção, é assim que se chama. Foi criado um mecanismo nacional anticorrupção. E o que é que fez essa Estratégia Nacional Anticorrupção e esse Mecanismo Nacional Anticorrupção até agora? Absolutamente nada. Já lá vão também mais de 3 anos. Portanto, nós já não precisamos de mais leis, nem mais regulamentos, nem mais entidades. Precisamos é que, de facto, se concretizem medidas anticorrupção concretas e precisamos de algo que falta nesta matéria à política em Portugal, que é vontade. E a vontade falta por falta de coragem. Portanto, nós precisamos de vontade no combate à corrupção e do pressuposto que leva essa vontade, que é ter políticos com coragem, que é aquilo que, infelizmente, nos falta em Portugal. Vai faltando. Professor, obviamente, e sendo salutar colocar o combate à corrupção na primeira linha das políticas deste governo, muitas das questões ligadas à corrupção também, obviamente, têm sido falado aqui connosco, entre nós, ao longo dos anos, é a falta de transparência com que certas escolhas são feitas para, ou seja, as pessoas que lideram determinados ministérios. Neste momento, com esta situação das gêmeas luso-brasileiras, foi escolhida para a Ministra da Saúde alguém que era administradora do Centro Hospitalar de Lisboa, Hospitalar Universitário de Lisboa, Lisboa Norte. À medida que estamos aqui a conversar, cada vez mais há revelações de que todo este caso não é propriamente transparente. Está a ver porque é que depois os cidadãos acham que são todos iguais? Sabe, diga assim a abono da verdade e da ministra, que eu não conheço pessoalmente, portanto sou completamente agnóstico nessa matéria, nem sei se ela é competente ou incompetente, mas ela não teve participação nenhuma nessa questão das gêmeas, portanto todo o processo das gêmeas, já demonstram agora os documentos, é anterior à sua passagem na administração do hospital, portanto ela não teve aí qualquer intervenção conhecida. Mas obviamente que, na questão das gêmeas, o problema da intervenção é do Presidente da República. Porque seja quem for o administrador de um hospital, seja quem for o Ministro Secretário de Estado, se recebe uma indicação do Presidente da República, o Presidente da República é eleito por todos os portugueses, tem a legitimidade que tem, portanto, à partida, se o Presidente da República decide mal, mas decide intervir numa determinada matéria, os agentes do Estado têm que ir, digamos, acompanhando o que o Presidente da República pretende, seja lá o que for. Portanto, aqui só há um responsável, que é o Presidente da República, que decide, ou ele próprio, ou por interposta pessoa, ou através de filho, ou através seja de quem for, mas o Presidente da República deixou passar a imagem que estava interessado naquele assunto e em Portugal, isto acontecerá certamente consigo e comigo, se um dia eu receber um pedido do Presidente da República, tenho que dar uma atenção especial. Portanto, aqui a gênese deste problema é única no Presidente da República, que ou de forma ativa, ou de forma cúmplice, passiva ou implícita, permitiu que se concluísse que ele estaria interessado no assunto, o que obviamente não faz sentido nenhum, até porque o Presidente da República não é eleito para tratar de assuntos particulares. O Presidente da República tem um mandato para tratar de assuntos públicos. E retirando, obviamente, também a carga emocional e o drama humano, que é aquelas duas crianças. É verdade, isso é evidente. Sempre que se fala de doenças, nós somos particularmente sensíveis e quando falamos de doenças de crianças, ainda somos duplamente sensíveis. Mas é evidente que todas as pessoas que recorrem ao hospital, por esta ou aquela razão, estão na mesma situação de vulnerabilidade que estava essa família, essas crianças, que utilizaram o facto de ter uma proximidade maior
à família do Presidente da República para ter uma benesse e passar à frente muita gente. Portanto, isso é completamente E qual é inadmissível. a sua opinião do relatório da Inspeção das Atividades da Saúde ter dito que a Presidência dificultou a inspeção? Bom, isso aí acho que já são questões processuais e de tramitação e de defesa, sobre as quais eu nem sequer sei pronunciar-me, que não conheço o processo, apesar de ter lido o que saiu nos jornais recentemente sobre isso. Mas o mais grave está na origem, que é um Presidente da República não é eleito para ser uma comissão de cunhas da República. Portanto, o Presidente da República é eleito para tratar das questões que lhe dizem respeito, sob o ponto de vista das suas competências diretas, que estão na Constituição, a primeira das quais é cumprir e fazer cumprir a Constituição, que diz que os cidadãos são todos iguais. Portanto, a intervenção do Presidente da República em qualquer matéria em Portugal devia ser sempre no sentido de garantir a igualdade de todos perante a lei, perante a administração e jamais andar a meter cunhas, porque de facto... E o famoso assegurar o normal funcionamento das instituições, que isto não foi tudo normal. menos o Exatamente. normal, não é? Portanto, o Presidente da República só deve intervir nas instituições públicas no sentido de assegurar o seu normal funcionamento e no sentido da equidade no acesso de todos os cidadãos. E é evidente que já se percebeu, percebeu-se, aliás, a partir deste caso, que o Presidente da República recebe uma série de empenhos, pedidos, cunhas, etc., em Belém, e canaliza para os diversos, digamos, mecanismos da administração, a começar até pelo próprio Governo. Portanto, ficamos a saber que o Palácio de Belém é uma plataforma de gestão de cunhas, o que, obviamente, até nem é digno para a democracia portuguesa. E esta reflexão é a reflexão que tem que ser feita ao fim de 50 anos de 25 de Abril. Nós não fizemos uma revolução, ou os capitães de Abril não fizeram uma revolução, não libertaram o país de uma ditadura, para isto, ao fim de 50 anos, haver aqui, digamos, uma corte em Belém que canaliza os pedidos daqueles que têm acesso mais próximo ao Presidente para os diversos organismos da administração. Isto não faz Ou então sentido. outra em São Bento que anda a distribuir negócios também pelos amigos, eventualmente. Outra em São Bento, outra nas direções gerais, outra nas comissões de coordenação, outra nas 300 e tal câmaras e também nas juntas de freguesia. Porque os cidadãos deviam ter noção que uma parte significativa da atividade política é andarem a meter cunhas todos uns pelos outros. Que esse é um dos grandes dramas da democracia. Porque quando um Presidente da Câmara, para dar este exemplo, é eleito de uma qualquer Câmara deste país, nem falo das maiores que têm outras funções e até outra dimensão. Um Presidente da Câmara deve ser eleito para planear o território em função do interesse coletivo e, sobretudo, para manter aquele condomínio em boas condições para os seus cidadãos. Isto devia ser a principal atividade de um Presidente da Câmara. Era planear o território e digamos, mantê-lo, digamos, ter sistemas de manutenção não só do espaço físico, mas também do espaço social, digamos. Bom, isto deviam ser as duas funções de um autarca. Mas quais é que são, na prática, as grandes funções da maioria dos autarcas dos países? São também duas, mas bem diferentes destas, que é arranjar taxos para os apaniguares do partido que os mantém no poder e arranjar negócios para quem lhes financia as campanhas eleitorais. E, naturalmente, se passam uma parte significativa do tempo a arranjar lugares para os amigos, para os apaniguados e para os apoiantes. E outra parte significativa do tempo a arranjar pequenos e grandes negócios para quem lhes financia a vida política, é evidente que depois não sobra muito tempo para trabalhar. E quem acaba por ser prejudicado são os cidadãos que elegeram alguém para tratar, enfim, da sua qualidade de vida, do desenvolvimento da sua terra, etc. E, no fundo, esses cidadãos que se chamam políticos andam maioritariamente a tratar da sua vidinha e dos seus amigos. Isso é, obviamente, um dos grandes males desta democracia. Aliás, isto tem um nome, chama-se corrupção. As organizações internacionais têm uma definição muito simples da corrupção, nomeadamente a Transparency International, que é digamos... O ex-libris nesta matéria é a referência que diz, e vou traduzir para português uma tradução livre minha, se me permitem, que é corrupção é o uso de um poder delegado para benefício particular. Quando uma pessoa é eleita para um determinado lugar, um poder que lhe é delegado pelo povo, e utiliza esse lugar para benefício particular dele, da família ou dos amigos, está, no fundo, a desenvolver atos de corruptela mais pequena ou de corrupção maior.
Muito bem. A professora, ainda ficando com algumas escolhas governamentais, nomeadamente para a área da justiça, porque eu sei, o professor, através da sua atividade, tem chamado a atenção de um fenómeno que é a presença de grandes gabinetes de advogados no Parlamento. Deixe-me colocar esta questão de uma forma absolutamente ingênua e transparente. Imagine que eu sou um grande causídico, trabalho num grande gabinete de advogados e até faço parte do partido que ganhou as eleições. Não posso ser o Ministro da Justiça por estar ligado a esse gabinete. Como é que se pode ultrapassar este conflito de interesses? É difícil. A atual Ministra da Justiça chama-se Rita Giudice. É claro que ninguém tem culpa do nome que tem, nem muito menos de ser filha de quem é. Acontece é que a atual Ministra trabalhou durante muitos anos na PLMJ, no escritório do José Miguel Giudice e Associados, que é um dos escritórios que mais tempo trabalhou a defender corruptos como Rendeiro e outros que tais, portanto, especializou-se nessa matéria. Portanto, era uma sociedade de advogados que defendeu alguns dos maiores corruptos de Portugal e sobretudo, todos têm direito à defesa, mas uma sociedade que se especializa muito nisso, enfim, não é, para mim, pelo menos, muito credível. E pior que isso, é que a doutora Rita Giudice trabalhava na área do imobiliário, que é uma das áreas de maior corrupção em Portugal. Assim, a corrupção é um problema gravíssimo em Portugal, aliás, estamos aqui a falar dela já há alguns minutos. Mas a área em que ela é mais perversa é justamente na área do imobiliário e do urbanismo. Isto porquê? Porque uma parte significativa da corrupção no urbanismo e no imobiliário consiste em pegar em terrenos onde não se pode construir, ou porque são em reserva ecológica ou reserva agrícola, etc., e de repente, por influência política e por ilegalidades assumidas, as câmaras permitem que se construa num sítio onde não se podia fazer nada, um prédio de 6 ou 8 andares, ou um centro logístico, ou seja o que for. Estou a dar exemplos perfeitamente aleatórios. Acontece, porém, é que os exemplos concretos eu conheço. Eu estou a dar um exemplo em termos gerais, mas conheço casos em que um terreno é comprado ao início de uma tarde por 4 milhões de euros e é vendido passado meia hora por 20 milhões de euros. Estou-me a lembrar da Quinta do Ambrósio, que é um caso conhecidíssimo em Gondomar, envolvendo na altura o Valentim Loureiro e a família, etc., em que o terreno é comprado por 800 mil e passado algum tempo é vendido, passado 6 ou 7 dias, por 4 milhões. Quando falamos disto, o que é que acontece que permite estas valorizações? É que eram terrenos onde não se podia construir nada e de repente aparece um alvará de loteamento, uma licença de construção que permite que lá já se construa o que for. Aí tem que se saber a priori. Ou seja, não, ou se está muito atento, ou a priori já sabe que a autorização vai sair, não é? Seria chamado, seria os próprios intervenientes no negócio. Na Bolsa que conseguem... seria chamado insider trading, não é? O que acontece é que são os próprios que conseguem essas valorizações. São os próprios. Normalmente a história é muito simples. Há um conjunto de agricultores que tem um terreno onde plantam umas couves ou uma agricultura de subsistência e depois há sempre um promotor imobiliário com influência na Câmara que vai e compra o terreno e consegue um alvará de loteamento ou uma licença de construção e, portanto, no local onde não se podia fazer nada, passa a poder-se construir um prédio, uma central de recolha de autocarros... Um hipermercado, o que seja. Ora bem, estas valorizações que são conseguidas sempre por promotores imobiliários que têm influência na política local, consegue, eu dei aqui exemplos de 4 milhões para 20 milhões, de 800 mil para 4 milhões, valorizações da ordem dos 400, 500, 600%. E em Portugal só há 2 negócios onde se conseguem margens destas tão rapidamente, que é o urbanismo e o tráfico de droga. Mas o tráfico de droga nos dealers de dimensão. E se as margens são equivalentes, também são equivalentes os mecanismos mafiosos que se criam à volta dos negócios. Bom, e no urbanismo ainda é pior. Porquê? Porque, apesar de tudo, no tráfico de droga, de vez em quando há umas apreensões de droga, há uns presos, etc. No urbanismo nunca há apreensões de prédios, não há demolições de prédios. Os promotores imobiliários também nunca são presos, normalmente são até condecorados no dia da cidade e ainda levam uma medalha. E pior, conseguem, quando têm a licença de construção, o alvará de loteamento, que lhes permite depois a obra, funciona no fundo como uma amnistia para o crime que acabaram de cometer. E, portanto, se é possível haver um negócio de corrupção, que é a corrupção no urbanismo,
que consegue margens como o tráfico de droga. Ainda por cima é legal, não há negócio mais apetitoso. E a doutora Rita Giudice, no escritório, com as características que eu referi, durante anos andou a lidar com este tipo de pântano, digamos. Portanto, eu fiquei um bocado preocupado quando soube que ela era Ministra da Justiça, mas enfim, terá pelo menos algum tempo de estado de graça, mas não é, digamos, uma boa notícia ser uma pessoa com estas características a conduzir, digamos, e a monitorar a vontade de combater a corrupção de qualquer país, muito menos de um país como... Continuemos ainda com este afã de combate à corrupção por parte do atual Primeiro-Ministro. Ele tem uma intervenção relativamente a Maria Clara Figueiredo, Secretária de Estado da Justiça e Secretária de Estado Adjunta, onde ele diz que cargos públicos é diferente de cargos políticos. Eu não sei qual é a sua opinião relativamente a isso, se não é de facto, se não são algumas coisas incompatíveis com outras. Eu acho que cargos políticos são, obviamente, cargos públicos. Luís Montenegro diz isso, digamos, defendendo-se de uma crítica, que é uma crítica mais do que legítima, que é, no fundo, no programa eleitoral, diz que não pode haver juízes, magistrados, etc., a passar para cargos públicos. E logo no início, digamos, apresenta no seu governo alguém que vem para um cargo público e vem da magistratura. É evidente que a legislação que ele diz que vai fazer ainda não está em vigor, portanto, aí está bem defendido. Mas se o Primeiro-Ministro acha que um cargo político não é um cargo público, é porque há de assumir que, de facto, os políticos estão lá para tratar de assuntos privados. Muito bem. Entretanto, num artigo seu, creio que de ontem ou anteontem, no Correio da Manhã, o professor falou de algo extremamente interessante, que são aquelas certificações ISO. E assim que eu vi o título, eu chamou-me a atenção porque recordo-me de uma fase nas atividades económicas em que as empresas andavam à procura dessas certificações que lhes davam a garantia a elas e aos clientes da qualidade do seu serviço e dos seus produtos. Você propõe uma certificação ISO na política? Enfim, vou tentar ser muito telegráfico, mas a ISO, que é a International Standard Organization, que é a entidade internacional de normalização, que tem sede na Suíça, o que pretende é que haja normas, que, no fundo, são as normas que permitem que os parafusos, ao apertar, seja para a direita, seja em Portugal, na China ou nos Estados Unidos, e é isso que permite, digamos, que no mundo nós possamos... Todos saber apertar parafusos. Todos saber apertar parafusos da mesma maneira, por um lado, aliás, agora deixe-me dizer, esta entidade nasce, sobretudo, porque durante a guerra os aliados tinham material, portanto, os americanos, os ingleses, tinham material que nem era compatível. E, portanto, a necessidade de normalização nasce no pós-guerra, pós-segunda guerra, porque, digamos, os jipes que os americanos traziam não eram compatíveis com o material inglês e, portanto, é aí que se sente a necessidade. Bom, mas essa entidade existe para, digamos, normalizar um conjunto de atividades, nomeadamente a nível industrial, etc. Mas estas normas que vão sendo emanadas desta entidade internacional visam melhorar, obviamente, os procedimentos. A experiência que referia, e que todos se lembrarão, se puxarem um pouco pela memória, há uns anos atrás foi implementada em Portugal de uma forma sistemática uma ISO, que é a ISO 9001, Exatamente. que é uma ISO para a qualidade. E nós hoje sabemos, quando entramos num hotel, num restaurante, que a altura do teto, a qualidade das casas de banho, a limpeza da cozinha, etc., é-nos garantida, porque existe aquela norma tem essa garantia, é a norma da qualidade, que permite que não só sejam cumpridos um conjunto de procedimentos que estão na norma, como além disso sejam alvo de escrutínio permanente. Porque essas normas implicam dois processos, que é a chamada melhoria contínua, portanto, deve haver uma melhoria em permanência naquela entidade que adotou aquela norma, e além disso, como há auditorias externas, há sempre alguém que anualmente, 2 em 2 anos, depende do negócio que estejamos a falar, vai lá verificar que está tudo a ser cumprido, ou que não está a ser cumprido, chamam-se as não conformidades, e que se corrija. Portanto, as normas têm essa vantagem. Estabelecem um parâmetro mínimo de princípios,
que as entidades têm que cumprir, sejam empresas públicas, privadas, seja quem for. Promovem a melhoria permanente. Promovem a melhoria contínua e têm escrutínio externo. E há uma norma que foi editada em 2016 na Suíça e que foi transposta para Portugal em 2018, que se chama ISO 37001. E o que é esta 37001? É um sistema de gestão anticorrupção, de prevenção e de aplicação de medidas anticorrupção que devem ser aplicadas, no meu ponto de vista, em todas as entidades da administração. Só por curiosidade, a primeira entidade no mundo a aplicar esta norma foi a Microsoft, nos Estados Unidos. E a Microsoft não só aplicou a norma, como exigiu aos seus principais fornecedores que também a aplicasse. Mas, enfim, isso é outro campeonato, não é isso que se pretende, obviamente, claro, em Portugal neste momento. Mas não seria mal que os governos e a administração, em vez de andar a brincar aos regulamentos, a fingir que fazem, aplicassem esta norma, começando, obviamente, pela própria administração e pelas maiores entidades. E ela funciona, deixa-me dar um exemplo, no metro do Porto, a norma foi, digamos, implementada, instituída, em determinado momento foram certificados e está a funcionar. E está a funcionar bem. Porque, por regra, isto funciona bem ou então perdem a certificação. Portanto, só há duas hipóteses, que é ou está a funcionar bem ou se estiver a funcionar mal, claro, perdem a certificação. E há todo um conjunto de regras mínimas que passam a ser cumpridas no sentido da prevenção da corrupção, nomeadamente ao nível dos concursos, dos júris dos concursos, de qual é a forma como os colaboradores se podem queixar mantendo os seus direitos, etc, etc. Portanto, há todo um conjunto de componentes que vão desde a proteção de quem denuncia casos de corrupção, desde a probidade e a seriedade que há nos concursos que são implementadas quando esta norma surge. É claro que isto resolve os problemas todos da corrupção. Isto é condição suficiente para resolver? Não, mas é condição necessária, isso não tenho dúvida. Muito bem. O senhor falou em metro do Porto e não sei porque veio-me à cabeça logo o atual Presidente da Assembleia da República, mas isso são outras conversas. Recentemente, o Conselho Europeu, e este tema eu falo consigo porque provavelmente você é o cidadão português que mais processos deste tipo tem tido que combater. O Conselho Europeu fez recomendações para combate aos processos SLEP. Não sei se poderia primeiro explicar o que é um processo SLEP e depois falarmos um pouco sobre isso. Sim. É importante, esta é uma matéria importante na salvaguarda dos direitos democráticos, em particular do direito de liberdade de expressão. Quer o Conselho da Europa, na semana passada, quer a própria Comissão Europeia, através quer do Parlamento Europeu, quer do Conselho de Primeiros-Ministros Europeus, aprovaram medidas anti-SLAP. No caso da Comissão Europeia, da União Europeia, perdão, chama-se uma diretiva, depois é transposta para os países. No caso do Conselho da Europa, chama-se uma recomendação. O que é o SLAP? SLAP é o acrónimo de Strategic Litigants Against Public Participation. Portanto, são as ações judiciais de má-fé contra a participação cívica, que são utilizadas muito por quem anda envolvido em casos de corrupção para tentar calar ou jornalistas que denunciam e que investigam casos de corrupção, ou ativistas, como é o meu caso, e de outras pessoas, como a doutora Ana Gomes e mais gente em Portugal, mas sobretudo por essa Europa fora, que denunciam situações de corrupção. Ora, aquilo que acontece é que empresas, ditadores, cleptocratas, etc., usam muitas vezes os tribunais ocidentais para tentar calar essas vozes. Eu próprio tenho sido alvo de muitos processos em tribunal, os mais diversos, enfim, já vou em 10 processos em tribunais, felizmente até agora, todos aqueles que chegaram ao fim, acabei por levar ganho de causa, ganhei-os, mas espero que assim continue, aliás. Mas transtorna, essa é que é a questão, não é? Mas, assim, quando nós falamos de 10 processos, como há sempre recurso aqui, recurso acolá, estamos a falar de 16 ou 17 decisões, já perdi a conta, não sei este número de cor. Mas quando falamos de 10 processos, estamos a falar de várias decisões, porque há a primeira instância, depois há a relação e assim sucessivamente. Ora bem, e por regra, estes processos são queixas apresentadas por quem? Por quem acha que
aquilo que eu digo é mentira. Não, porque quem acha que deve pôr um processo por forma a tentar calar-me em futuras situações. E isto é naturalmente comigo e com outros, longe de ser eu a única pessoa que é vítima deste tipo de perseguição, mas este tipo de litigância jurídica, para tentar calar as pessoas, enfim, eu destes 10 processos vou dar apenas um exemplo. Em determinado momento eu disse, numa estação concorrente, que o encerramento da refinaria de Matosinhos, da Galp, é um caso de forte especulação imobiliária. Pronto. Enfim, não é essa a matéria que estamos hoje aqui a tratar, mas aquela, a minha opinião, era naquele dia, continua a ser hoje. Infelizmente, com o passar do tempo, vai-se agravando. Em determinado momento era a minha opinião, hoje já é uma certeza, já é quase um facto objetivo. Portanto, a refinaria encerrada pela Galp, com o objetivo de fazer ali um grande resort imobiliário e ganhar milhares de milhões de euros. Milhares de milhões. Eu faço esta denúncia, é a minha opinião, exprimia em determinado momento, e, portanto, bem a Galp, através da sua presidente Paula Amorim e da mãe Fernanda Amorim, viúva da América Amorim, apresentar uma queixa contra mim em tribunal. Ora bem, alguém tem dúvidas que ali vai haver muita especulação imobiliária? Obviamente que não. E muito menos tem a Galp que vai ganhar e a família Amorim que vai ganhar imenso dinheiro com isso. Só que então vão para tribunal para quê? Para ver se tentam calar um cidadão que no exercício de um direito constitucional, que é o direito de liberdade de expressão, vai expressar a sua opinião. Portanto, eles perderam, naturalmente, em tribunal. Bom, o tribunal decidiu de determinada forma, de forma justa, do meu ponto de vista. Mas o que é facto é que eu penso que jamais a Galp ou o Grupo Amorim achava que ia ganhar aquele caso. Coloca em processo em tribunal, porque naturalmente sabe que vai-me dar trabalho, a mim, ao meu advogado, vai-me importar custos, etc. E isto acontece com todos aqueles que exprimem no espaço público a sua opinião contra os mais poderosos, que não podem ser vítima disto. E já agora deixe-me dizer, mais grave do que o meu caso, a doutora Ana Gomes, que aliás tem sido perseguida pelo Mário Ferreira, um empresário do Porto, que anda sempre a persegui-la em tribunais. Faz algum sentido isso acontecer? Obviamente que não. Mas apesar de tudo, a doutora Ana Gomes, eu próprio, temos meios para nos defender. Desde logo meios económicos, que são importantes para pagar as defesas, mas também capacidade social e até pública para nos defendermos publicamente. Mas mais grave são aqueles que não têm esta capacidade. E que são muitos. Imagino que é, num pequeno concelho deste país, um cidadão que ganha pouco mais de salário mínimo, que resolve ir ao Facebook falar mal do Presidente da Câmara e tem a sua vida completamente trucidada se o Presidente da Câmara resolver persegui-lo em tribunal, porque ele não tem forma de se defender. Mais grave, eu quando penso na necessidade que há de defender quem imita a sua opinião no espaço público, não penso sobretudo em mim, penso sobretudo naqueles que não têm qualquer capacidade de se defender. Bom, o que acontece é que, e bem, no meu ponto de vista, quer a União Europeia, quer o Conselho da Europa, entenderam criar uma diretiva e uma recomendação que levará a que os diversos Estados tenham que fazer legislação para defender aqueles que são vítima de processos judiciais de má-fé apenas porque têm um delito que não devia existir em democracia, que é o delito de opinião. E nesse sentido, acho que estamos a dar um grande salto, não só na Europa, mas em particular em Portugal, onde me preocupa mais, porque efetivamente em Portugal há muita gente que, ou na sua posição de Presidente da Câmara, ou de diretor regional disto ou daquilo, ou até de membro de governo, que utiliza os mecanismos da administração para ir a tribunal litigar contra quem os critica. E usar os mecanismos do Estado para tentar calar os outros, isto chama-se censura, que é algo que devia acabar, que nem devia existir em democracia. Não é? Ou seja, o 25 de Abril só estará completo, entre outros nesta matéria, no dia em que for transposta para a legislação portuguesa, a legislação anti-SLAPP. Mas não acha que se tem acentuado a censura ou a tentativa de implementação, inclusive, de leis censórias? Eu acho que sim. Aliás, eu sou vítima disso, eu não gosto, enfim, de me queixar muito, até porque, pelo contrário, quer dizer, eu sinto cada vez que ganho em tribunal, é não só
uma vitória da luta contra a corrupção, mas também é uma vitória pela luta pela liberdade de expressão. Exatamente. Mas convenhamos que é cansativo. Quer dizer, sim, mas veja, por exemplo, nós estamos no dia seguinte, creio eu, ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro dizer à plataforma X que tinha que silenciar uma série de contas que eles achavam que disseminavam a desinformação. Isto também me parece uma ingerência por parte do Poder Judicial naquilo que é a liberdade. Eu posso não gostar da opinião. Aquilo que lá está escrito, eventualmente até pode não ser verdade, mas aí já existem os locais próprios para se dirimir essas questões. Apesar de tudo, isso é outro campeonato, em que em Portugal ainda nem sequer chegamos. Em Portugal estamos numa situação muito mais pré-histórica do que isso. Em Portugal, o que acontece é que se um Presidente da Câmara, de um qualquer conselho deste país, resolver, ele e os amigos, fazer uma bigarice qualquer, se alguém denunciar, a pessoa está realmente em maus lençóis. Isso tem que se acabar, tem que haver legislação que defenda quem denuncia a corrupção. Porque, como lhe digo, e falo do meu próprio caso e da minha experiência, não faz sentido nenhum que, só para dar um exemplo mais, em determinado momento, um senhor que era vice-presidente de Angola resolve casar a filha, está no seu direito, e gasta nos vestidos $200 mil. E eu, obviamente, achei que era uma vergonha, num país como Angola, haver um vice-presidente cuja filha, no casamento, gasta $200 mil. Estamos a falar num país onde as pessoas vivem com poucos dólares por dia e as crianças, muitas delas, morrem antes dos 4 anos e muitos morrem de fome na rua. Portanto, eu acho isto uma afronta. Ora, eu, por ter exprimido esta opinião, por parte desse senhor que se chama Bernito Sousa, tive um processo de crime no Porto de que pedi instrução e depois ganhei, ele recorreu, eu voltei a ganhar. Depois, entretanto, ele apresenta num outro tribunal um processo civil com a mesma litigância, com a mesma matéria, e o tribunal acaba por aceitar o processo e eu acabo por ganhar outra vez. Quer dizer, isto não é... Imagine a quantidade de tempo que eu, o meu advogado, as minhas testemunhas, etc., perdemos em tribunais para a defesa da liberdade de expressão, que devia ser um direito que podia estar garantido à partida, numa questão que é mais do que óbvia, que eu não percebo como é que é o entendimento que alguém tenha que não se possa criticar o facto de um dirigente angolano gastar de forma, digamos, com soberba e de forma ostensiva e até insultuosa tanto dinheiro nos vestidos e pior, e inclusivamente fazer um programa numa televisão dos Estados Unidos a fazer gala desse facto. Eu acho que isto é realmente até uma selvageria, se me permite a expressão. E acho que tem direito a achá-lo. E espero por estar a dizer isto que ele não se lembre de pôr aqui mais um processo, porque eu vim a Coriacos falar sobre isto no dia 8 de abril. Pelo menos aqui isto é o povo a falar, não é? Professor, nos últimos 2 minutos, enquanto cidadãos neste início da nova legislatura, o que é que nós podemos esperar e também o que é que nós podemos fazer para que o poder político sinta o peso da cidadania? Eu acho que os cidadãos têm que ser mais exigentes. É evidente que para ser mais exigentes têm que ter resolvidos os seus problemas de base. E assim, quando nós temos 2 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, que vivem de facto com menos de 400 e tal, 500 e tal euros per capita por mês. Naturalmente essas pessoas estão preocupadas em ter comida no frigorífico, pagar a eletricidade, que não lhes cortem a água. E, portanto, não são essas pessoas que podem lutar, digamos, nem ter participação cívica. E depois há mais 2 milhões que só não estão nesta situação porque recebem subsídios do Estado. Complemento solidário de idosos, rendimento social de inserção, etc. E, portanto, essas pessoas também estão vulneráveis de quem lhes dá aquilo a que eles têm direito, mas que muitos acham que é uma esmola. E, portanto, metade da população não tem condições para ter participação cívica. São os outros, os que vivem com algum desafogo, ou pelo menos sem grande sofrimento, que têm a obrigação de, em nome de todos, fazer essa luta cívica. Ou seja, nós estamos numa situação em que tem que ser aqueles que são os mais privilegiados que têm que lutar por todos. E muitas vezes isto é difícil porque muitos que são privilegiados tentam manter os seus privilégios. Portanto, a situação não é fácil. Porque você não vai cá estar antes do 25. Acha que estes 50 anos do 25 de Abril são celebrados com o país coxo? Muito, muito. O 25 de Abril
precisava do outro 25 de Abril. Muito bem, professor Paulo de Moraes, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Entre outras coisas, o professor Paulo de Moraes é presidente da Frente Cívica. Obrigado a si que nos acompanhou também em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode ver e rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do nosso programa. Clique lá no sininho para receber as notificações. Resta-me agradecer a si e a quem nos ouviu pela rádio e dizer que amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite e muito obrigado.